todos, continuando nossas aulas, acertando no Enem, Química Geral e Inorgânica, vamos para a aula 6, ligações químicas, certo? O tópico passado foi tabela periódica, muito importante, caiu muito no Enem, e ligações químicas também. Então, primeiro, para você entender ligações químicas, você tem que estudar a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Átomos dos elementos associam de maneira a ficar com a estrutura eletrônica igual de gás nobre. Por quê? Porque os gases nobres são inertes, eles não reagem com ninguém, quer dizer que eles estão estáveis. Todo mundo tende a adquirir estabilidade, que é um bom emprego, para ficar estável, ganhar bem, certo? Então os outros átomos que não estão estáveis querem ficar estáveis iguais aos gases nobres. Então aí tem, ó, neônio tem 8 elétrons de camada, argônio 8, criptônio 8, xenônio 8, randônio 8. Com exceção do hélio, que ele só tem 2, a gente chama de regra do dueto, certo? Mas todos os elementos vai acontecer isso, eles vão tentar seguir a regra do octeto. A ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar, ocorre com átomos de alta diferença de eletronegatividade, diferença maior do que 1,6. Dizemos que a ligação é predominante iônica. Exemplo do NaCl, você tem o Na da família 1A e o cloro da família 7A. O elemento do sódio, ele tem um elétron na última camada, veja a setinha saindo, ó. E o cloro tem 7. Como o cloro ele tem alta eletronegatividade, a tendência dele é tirar o elétron do sódio. O sódio é eletropositivo e o cloro é eletronegativo. Então ele puxa o elétron. Aí quem perde fica positivo, ó, Na+, quem ganha fica negativo. Aí você tem aqui, ó, o Na é um metal e o cloro é não metal. Por que o Na é metal? Quando você faz a distribuição eletrônica, quem tem menos de 4 elétrons na última camada é considerado metal. Quem tem mais de 4 é considerado não metal. O sódio tem 1, ó, que ele está perdendo da última camada, ele é metal. O cloro tem 7, tem mais de 4, né? Então é não metal. Aí está aí a ligação iônica. Ligação covalente ocorre através de compartilhamento de elétrons. Cada átomo cede um elétron, formando um parzinho eletroniano que será contado para os dois. É diferente da ligação iônica, que ocorre transferência de elétron do metal para o não metal. Já na ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons, certo? Dos dois. Os pares de elétrons são compartilhados, pertencem a ambos os ligantes. Ó. Elemento, hidrogênio, tem um S1, ó. O carbono, um S2, 2S2. Então aí os que compartilham precisam ganhar. Ó. O hidrogênio precisa ganhar 1 para ficar com 2, a regra do dueto. O carbono precisa ganhar 4, ó. Precisa ganhar 4 elétrons para ficar com 8, porque ele tem 4 na última camada, ó. Ele tem 4 na última camada aqui, ele precisa ganhar 4 para ficar com 8. Isso aqui, ó, tem 5, precisa ganhar 3. Quem tem 7 só precisa ganhar 1. Ó, exemplo, ó, ligação entre cloro e cloro, forma eletrônica ou de Lewis, certo? A forma eletrônica ou de Lewis, ó, o cloro tem 7 e o outro cloro tem 7. Cada um dá um elétron. Quando você contar, olha nessa forma eletrônica, ó. Os dois elétrons, conta para o cloro da direita como conta para a esquerda, ó. 2, 4, 6, 8 e 2, 4, 6, 8. Aí cada parzinho da eletrônica é representado pelo tracinho, fica aí a forma estrutural ou de Kekulé, cloro, traço, cloro. Forma molecular é Cl2, um par de elétrons, uma ligação simples. Vou pegar outro aqui embaixo, por exemplo, ó, C, esse lá de baixo, C dupla O, onde tem 2 oxigênios e um carbono. O carbono tem 4, ó. Ele bota 2 elétrons de um lado e 2 do outro. E o oxigênio tem 6, bota 2 elétrons, aí forma um parzinho, ó. Aí forma dupla, ó. Aí contando, fica 2, 4, 6, 8 para o carbono e 2, 4, 6, 8 para cada oxigênio. Aí você tem a forma eletrônica de Lewis, forma estrutural e forma molecular. 4 pares de elétrons, 2 ligações duplas. Ligação covalente dativa coordenada ou simpolar. A única diferença dessa ligação para outra é que em vez de um elétron, cada elétron dá um parzinho eletrônico, aí só
cada elemento dá um parzinho eletrônico. Nessa ligação, o par é dado só por um elemento. Ó. Ligação entre um S e 2O. Certo? O S ele tem 6 elétrons e o oxigênio tem 6. A primeira ligação, cada um forma um parzinho. Já na segunda, ele cede. Aí tem a ligação dativa ou coordenada. Geometria molecular. Isso aqui rapaz, você tem que ser boncinho só para acertar a questão desse tipo. Raramente cai uma coisa pedindo sobre geometria, mas olha, o N2, como eles podem se ligar? Eu, de frente para outra pessoa, só posso estar linearmente. Então, a geometria é linear. N tripla N, seguida a regra do octeto. CO2 também é linear. A água é angular, porque os pares de elétrons em cima fecham o ângulo de ligação. O BF3 é o trigonal plana, dividido a 180 graus, ó, é os 3 ligantes no espaço. Aí tem piramidal em H3 e tetraédrica no CH4. Casos em que o átomo central excede o octeto, aí tem PCl5, octaédrica e forma de T. Polaridade de ligações. Ligações covalente polar. A ligação é covalente polar, por exemplo, no HF. O par eletrônico pertence mais ao flúor do que o hidrogênio. Então, ele polariza positivo. O hidrogênio fica polarizado positivamente e o flúor negativamente. E a ligação covalente apolar é quando o par eletrônico está bem no meio. Ó. Os átomos têm a mesma eletronegatividade. Então, o par nem vai para um nem vai para o outro. Então, é a polar. Ó, lembrando aqui, ó, polar, o par eletrônico pertence mais, no caso do HF, ao flúor, porque ele puxa o par mais para ele. Ele não arranca, mas puxa o parzinho para perto dele. Já o BR2, que é o BR, está bem no meio, porque as forças, as eletronegatividades são iguais. Estudo do momento dipolar. Ó. No caso, você pode também ver a polaridade das moléculas pelo momento dipolar, resultante das forças. Ó. Se você prestar bem atenção, C dupla O aí no CO2. Ó. Tem uma força puxando, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, tem uma força puxando para ele. No outro lado, como são iguais, as duas forças se anulam. Então essa ligação, quando se anula, ela é apolar, certo? Ó, momento apolar com duas ligações polares. Já, vamos pegar a molécula da água. Ó, a resultante não vai dar zero, é diferente de zero. Quando ela é diferente de zero, a molécula é polar. Quando é apolar, o Mi, a força resultante, pelos vetores, é igual a zero. Quando é apolar, Mi é diferente de zero. Não existe diferença de eletronegatividade, portanto, Mi é igual a zero. Nessas moléculas, quando for igual a zero, a molécula é apolar. Tipo de forças intermoleculares, forças de Van der Waals, ou dispersões de London ou de polo induzido. É a força de atração que ocorre na substância formada por moléculas apolares no estado sólido e líquido. Toda vez que a molécula for apolar, é forças de Van der Waals. Lembre-se sempre disso. Ó. O apolar, forças de Van der Waals. Força de polo ou de polo permanente. É a força de atração que ocorre com moléculas polares. Ó. Preste atenção. A outra era a polar de Van der Waals, de polo ou de polo permanente, é moléculas polares. Exemplo aí, está o HCl. Ó. O H, aí tem uma representação aí, um desenho mostrando o H mais e menos. Tem uma atração entre o mais e menos. Então, essas moléculas são de polo permanente. E a ponte de hidrogênio, que sempre está caindo no Enem, ou ligação de hidrogênio, é uma ligação forte. Você vai falar em FON, flúor, oxigênio e hidrogênio. É quando você tem esses elementos de alta eletronegatividade. A ponte de hidrogênio são ligações fortes, formadas quando temos dentro das moléculas ligações de hidrogênio com elemento de alta eletronegatividade. Normalmente, o FON, né, que eu acabei de explicar. Quando o hidrogênio, ó, por exemplo, na molécula da água, tem a molécula 1, que vocês estão vendo aí, ó, tem o alfa negativo, que é o do oxigênio,
E o alfa positivo, que é o hidrogênio, essa molécula cinza menor. Vermelha é o oxigênio e cinza é o hidrogênio. Aí você tem a ponte, a atração muito forte. Eles não se ligam totalmente, mas é muito difícil quebrar essa ligação. São as ligações mais fortes que tem. Enem 2019, do último Enem, pessoal. Já foi desse Enem agora. Por ter camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5S2,5P6, note que a camada completa, e o hexafluoreto de platina. Desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. Quer dizer, você aceita, mas tem casos à parte, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica dos gases nobres. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio, que é o flúor, de alta eletronegatividade, camada de valência 2s2, 2p5, quer dizer 5 e 2, 7, família 7A, família dos halogênios, né? Se ligam covalentemente a átomos de gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência, né? Ao se escrever a forma de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Aí você presta atenção. A camada do xenônio, né, 5s2,5p6, ele tem 8 elétrons de camada. E o flúor não tem 7. Quando eles se ligam, olha lá a ligação eletrônica. Ó. O flúor tem 2, 4, 6, 8. Aí tem mais uma ligaçãozinha do flúor lá, aquele elétron que está a parte do flúor. Quando liga, ele vai ficar ó, com 2, 4, 6, 8 e 10. O flúor fica com 8, obedece a regra do octeto. Mas o xenônio, que precisou dos 2 elétrons para formar a ligação, ele aumenta 2 elétrons. 2 com 8, 10. A camada de gás nobre ficará com 10 elétrons. Então, voltando aqui a letra C, ó, 10 elétrons. Vocês entenderam, né? Questão do Enem, ó, de ligações químicas. Questão do Enem, de novo, 2019. Há 2 questões de 2019. Ó. Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem, essa imagem aí. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Aí você tem aqui, ó, a gente faz muito isso no laboratório, certo? Você tem o papel de filtro, o copo de vidro e o etanol. Quando você faz isso, do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a capilaridade dos poros do papel. O papel tem uns porozinhos. Aí, por capilaridade, se chama cromatografia, essa experiência, por capilaridade ele solta. Então, do ponto de vista científico, o que explica esse movimento do líquido é a capilaridade existente do papel. O etanol se move por essas interações intermoleculares, certo? Essas ligações. Então, opção correta, letra D. Questão 3, Enem 2015, outra questão do Enem. Ó. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de praga. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até os rios e, ao passar pelas guelas dos peixes, podem difundir para seus tecidos lipídicos e lá se acumular. A característica desses compostos responsáveis pelo processo descrito no texto é baixa polaridade. Exatamente, os pesticidas têm baixa polaridade, eles não são polar. Aí lembrando daquilo, ó, polaridade símile, semelhante, só semelhante. Uma coisa polar
dissolve a corrida polar. Então, os pesticidas podem ser difundidos nos tecidos do peixe, concluindo que os pesticidas são hipofílicos, ou seja, são atraídos por compostos apolares, logo apresenta baixa polaridade. Quando a água passa, ela arrasta, ele não se dissolve na água, por quê? Porque a água é polar, eles são apolar e são absorvidos pelas glândulas do peixe. Então é letra A, baixa polaridade. Quarto, um elemento X possui configuração eletrônica igual a um S2, 2S2, 2P6TS2. 3S2 quer dizer que ele é da família 2A. E o Y possui configuração eletrônica, um S2, 2S2, 2P4. A última camada ele tem 2 mais 4, 6A. Você está combinando 2A com 6A. Dada a ligação iônica desses dois elementos, resultante do composto de forma molecular. Se tu olhar aí, ó, 3S2, ele precisa perder 2. E o Y precisa ganhar 2, porque ele tem 6 para 8, falta só 2. Quando juntar, a fórmula vai ser XY, um de cada. Questão 5. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentrações superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual. Ó, nós já fizemos isso aqui. Se tu pegar o carbono, ele tem duas duplas, ó, C dupla O, C dupla O. Cada ligação dupla representa duas ligações covalentes. Como são duas ligações, temos 4 ligações covalentes. 4. Então, opção A. Lembrando que o oxigênio, o gás carbônico, ele está no ar, certo? Quanto mais poluído o ar, mais problemas a gente tem de respiração.